E aí, pessoal, vamos à questão 16. Agora é corte de chapas, certo? No caso aqui, o corte de uma chapa, né? Modelar, na verdade, são chapas porque eu vou ter aqui chapas de 3 por 6, né? E fazer esses cortes. Então, não vou usar só uma chapa, na verdade, vou usar várias, né? Então, você veja bem, eu tenho uma chapa de dimensão 2 por 6 e preciso cortar 100 peças 2 por 2, né? Isso, 100 peças 2 por 2, 80 peças 2 por 3 e 60 peças 2 por 4. Então, pessoal, eu desenho a peça, a chapa no caso, eu desenho a chapa, certo? Eu tenho aqui dimensão 2 por 6, certo? E aí eu vou prever todos os cortes. Aqui, como é um corte mais ali nas barras, a própria variável já descrevia o tipo de corte, né? Aqui também a gente vai usar a variável como a descrição do tipo de corte também. Por exemplo, cortar uma peça 2 por 2 eu vou chamar de x2, tá? Aqui eu fiz a descrição da variável para ficar mais melhor de entender, certo? Então, quando eu uso a nomenclatura x2, eu estou dizendo que eu estou cortando uma chapa 2 por 2. Quando eu uso uma nomenclatura x23, eu estou dizendo que estou cortando umas chapas, fazendo cortes de 2 por 3 e assim por diante, tá? Então, da mesma maneira aqui a gente vai prever as sobras. Se eu fizer esse corte aqui, ó, de uma chapa 2 por 6, se eu cortar 2 por 2, então eu vou ter uma sobra aqui, ó, de tantos metros quadrados, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, se eu multiplicar esse espaço em branco aqui, 2 por 4, vai dar 8 metros quadrados, tá? Então a sobra vão ser de 8 metros. Então aqui 8, que são exatamente essas quantidades aqui que vai formar, junto com as variáveis, que vai formar a minha função objetivo, que são as perdas, tá? Ou desperdício, tá? Se eu fizer um corte 2 por 3, certo? Vai sobrar aqui uma peça de 2 por 3 também, 2 vezes 3, 6. Então, 6 metros quadrados. Se eu fizer um corte de 2 por 4, ó, 2 por 4, então aqui vai sobrar o que? 2 por 2, 2 vezes 2, 4. Então o corte aqui aliás, a sobra aqui são 4 metros quadrados. Se eu fizer um corte de duas peças, 2 por 2, 2 por 2, a sobra vai ser o que? Vai ser 2 por 2, certo? 2 vezes 2, 4, também 4 metros quadrados. Nessa outra previsão de corte aqui, 2 por 2, 2 por 2, 2 por 2, tá certo? A sobra vai ser o que? 0. Nessa outra previsão de corte aqui, aqui eu coloquei uma barrinha, olha, porque a nomenclatura aqui eu tive que demonstrar aqui, ó, para não misturar, 2 por 3 é o primeiro corte, a primeira barra, e uma barra 2 por 2, ó, tá explicado aqui, olha. Então, esse primeiro aqui é uma barra 2 por 3 e essa daqui 2 por 2. Então vai sobrar o que? 2 metros quadrados. Nessa daqui eu estou fazendo um corte de duas peças 2 por 3, ó, 2 por 3, 2 por 3. Tá explicado também aqui. Então sobra 0. E por último, estou fazendo uma previsão de corte de 2 por 4, 2 por 4, tá certo? Ó, 2 por 4 e 2 por 2, que é esse azul aqui, ó. Também está explicado aqui. Então a sobra também 0, tá? Então, com isso dessa mesma maneira eu posso escrever minha função objetiva, olha. Então as variáveis já estão descritas aqui, olha, já estão explicadas aqui. A definição das variáveis, como a gente chama no modelo matemático, né? Tá certo? Estão explicadas aqui. E aqui tem que ter uma explicação porque a nomenclatura não é tão clara. Por isso que a explicação tá certo da definição das variáveis, tá? Então vamos lá, função objetivo. Objetivo, tá? Minimizar perdas também é a mesma coisa. Perdas, que vai ser igual ao que? No primeiro corte eu tenho uma sobra de quanto? De 8 metros quadrados, olha. 8 metros quadrados no corte de x2, olha. 8 metros quadrados. Vamos lá. Localizar aqui. Enquadrar aqui na filmagem. Certo? No primeiro eu tenho lá 8 metros quadrados na sobra de x2, olha. Do corte x2. Mais, no corte de x de uma peça 2 por 3, eu tenho uma sobra de 6 metros.
x2, 3, né, que peça 2 por 3, mais 2 por 4, nas peças 2 por 4 eu tenho uma sobra de 4 metros. 2 por 4. 2 por 2 também eu tenho uma sobra de 4 metros. 2 por 2, x2 por 2. Duas peças no caso, duas peças 2 por 2, né? No corte de 3 peças, 2 por 2, eu não tenho sobra, então não preciso escrever. Aqui, no corte 2 por 3 e 2 por 2, eu tenho uma sobra de 2. Então, mais 2x, 2 por 3 e por 2. Então, tá aqui, certo? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 termos, porque 3 aqui são 0, olha, então não houve sobra, tá? Então essa é a função objetiva. Quais são as restrições? Restrições técnicas. Pessoal, restrições técnicas ou limitações, né, também, né? Tanto faz. Quais são as limitações? No caso aqui a gente está usando a igualdade, né? Porque eu quero essas peças, preciso dessas peças, tem que cortar essas peças, tá? Então é por isso que a gente está usando a igualdade, ou seja, a quantidade de peças, a quantidade é uma quantidade exata, por isso que eu tenho que usar a igualdade na expressão, na restrição técnica, tá? Então vamos lá, corte 2 por 2, onde é que eu tenho um corte 2 por 2? Aqui eu tenho uma peça, x2, mais, aqui, olha, não confundir aqui é 3 por 2, aqui é 2 por 3, aqui é 2 por 4, aqui é 2 por 2, olha, duas peças 2 por 2, então aqui eu tenho duas peças, certo? 2 por 2, 2, 2, aqui eu tenho 3 peças, 2 por 2, certo? E aqui eu vou ter o que? Aqui eu não vou ter, sim, aqui eu vou ter uma peça, 2 por 2, nesse corte aqui eu tenho uma peça, então x, 2, 3 e 2, certo? Tem esse corte, tem o este, tá? 3 e 2, aqui eu não tenho e aqui eu tenho, olha. Nesse corte aqui eu vou ter mais uma peça. Então x, 2, 4 e 2. Então eu tenho esse corte e tenho o 2. Então nisso aqui eu quero o que? Eu quero 100 peças. Ao todo são 100 peças. Então igual a 100. No corte eu quero 80 peças, 2 por 3. Então 2 por 3, 2 por 3, certo? Eu tenho 2 por 3. Eu tenho um corte, uma peça, 2 por 3, mais. Onde é que eu tenho mais? 2 por 3, vamos lá. 2 por 3, uma peça. Aqui 2 por 3, 2, uma peça. X, 2 por 3, certo? É uma peça também. E 2. Aqui 2 por 3. Aqui eu tenho duas peças, 2 por 3, 2 por 3, ó, eu tenho duas peças, dois cortes. Então duas peças, x 2 por 3, 2 por 3, certo? Tenho duas peças. E nada mais, não é isso? Só essas três variáveis nesse corte aqui de peça 2 por 3. Então eu preciso de quanto? Eu preciso de 80 peças. O braço já está cansado. Então vamos lá. No outro corte, 2 por 4. Então 2 por 4. Eu tenho esse daqui, ó, 2 por 4, uma peça. 2 por 4, mais. Vem aqui, olha, 2 por 4, eu não tenho mais nenhuma variável 2 por 4 aqui. Não é isso? Só vou ter aqui a última, 2 por 4. X 2 por 4, 2. Então aqui é outra peça, olha. Essa e essa, olha. Então eu preciso de quantas peças? 60 peças. Tá? Então só essas três. Vocês notaram que as restrições são de acordo com a quantidade, as dimensões que eu tenho aqui, né? Cada corte desse vai me dar aqui uma restrição, tá? Para dizer quais são as variáveis que eu vou usar aqui, que está representando o corte, e qual é a quantidade. Ok, pessoal?
Então vamos ver restrições. Restrições de não negatividade. De não negatividade, ou seja, eu não quero, depois de resolver, eu não quero nenhum valor negativo, certo? O menor valor que a gente pode obter é o zero. Quando não tiver corte, tá certo? O x vai ser zero. Quando o x não for, aquele tipo de corte não for utilizado, o x vai ser zero, mas não pode ser negativo. Por isso que a gente está escrevendo isso aqui, tá? Então aqui x2 tem que ser maior ou igual a zero, não é isso? x23 tem que ser maior ou igual a zero. Reticência, não é isso? Reticência. X 2, 4, 2 e maior ou igual a zero. Pronto, é isso, pessoal. Então, corte de chapas, tá? O problema, o modelo matemático desse problema é feito dessa maneira. Tá certo? Parecido, porém, parecido com o corte de barra, mas a nomenclatura das variáveis tem que ter bastante cuidado, tá certo? Por isso que as variáveis estão definidas, como eu falei no início.